Na teologia tradicional, Deus enxergou todo o futuro desde o princípio. Deus enxergou todos os fatos grandes e também os pequenos. Ele enxergou, inclusive, todas as nossas escolhas, tanto aquelas que nós já fizemos, como aquelas que ainda faremos. Nessa perspectiva, o futuro para Deus já é um fato concreto, algo que já aconteceu. Pois Deus vive naquilo que Santo Agostinho chamou de o eterno agora. Nessa abordagem, uma profecia nada mais é do que uma revelação que Deus faz para nós deste fato para Ele que é concreto. Esse futuro concreto, Ele nos revela a nós por meio de uma profecia. Essa é a visão tradicional, da teologia tradicional, a respeito das profecias bíblicas. Essa visão apresenta algumas dificuldades. Se ela desse conta de entender e de explicar todas as profecias na Bíblia, de fato não haveria necessidade de apresentar uma proposta diferente, uma alternativa. Mas como nós veremos nesse vídeo, essa abordagem específica a respeito das profecias deixa margem para muitos problemas e deixa margem para interpretações muito confusas a respeito de muitas profecias na Bíblia. Nesse vídeo nós vamos exemplificar com alguns textos da Bíblia, que foram selecionados para deixar a questão mais didática. Mas são muitos textos na Bíblia que mostram essa confusão teológica que vem da visão tradicional. O primeiro texto da Bíblia é Jonas 3, verso 4. Jonas, capítulo 3, verso 4, diz assim: Jonas entrou na cidade e a percorreu durante um dia, proclamando: daqui a 40 dias Nínive será destruída. Um profeta apresentando uma profecia, correto? Jonas ele entra em Nínive e ele diz que 40 dias a partir daquela mensagem que ele estava dando, a cidade seria destruída. Ponto final. Como nós entendemos essa profecia dentro da perspectiva da teologia tradicional? Vamos lá. Na teologia tradicional, o futuro para Deus é um fato concreto, algo que já aconteceu para Ele. Então observamos o que acontece um pouco mais adiante em Jonas 3, verso 10, em que diz: tendo em vista o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos, Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. Veja, Jonas 3, verso 4 é uma profecia clara de que a cidade seria destruída em 40 dias e ponto final. Nós somos treinados a enxergar essa profecia entendendo que Deus ele já tinha olhado 40 dias adiante, já tinha observado a cidade de Nínive destruída como um fato absoluto e concreto, e então Deus entrega essa mensagem para o profeta, para ele levar ao povo e apresentar a eles esse fato concreto, inquestionável, que para Deus inclusive já tinha ocorrido. Veja que a teologia tradicional vai dizer isso já tinha acontecido para Deus, isso já era uma realidade para Deus, então ele vai e apresenta ao povo. Mas em Jonas 3, verso 10, o que acontece? A cidade não é destruída. A continuação da história deixa um problema muito sério para a teologia tradicional. Por quê? Porque a cidade não é destruída 40 dias após a mensagem. Ficamos assim num impasse. O que foi então que Deus enxergou como um futuro absoluto, como um fato concreto? Ele enxergou a cidade de Nínive destruída ou ele enxergou a cidade de Nínive não sendo destruída? Como fica então esse impasse? Se nós entendemos que Deus enxergou desde o princípio a cidade de Nínive sendo destruída, como dizia a profecia, então Deus enxergou
o futuro de uma forma errada, porque não foi isso que aconteceu. Nínive não foi destruída. Agora vamos imaginar que desde o início, Deus enxergou que a cidade de Nínive não seria destruída. De fato, foi o que aconteceu. A cidade não foi destruída. Então, nesse caso, a onisciência de Deus funcionou plenamente. Porém, nesse caso, a profecia estava errada. A profecia era falsa. Por quê? Porque a profecia dizia que a cidade seria destruída, e ela não foi. Essa situação nos deixa numa posição bastante desagradável. Nós temos que escolher entre um Deus que tem uma onisciência ruim, ou nós temos que escolher um Deus que mente, porque ele entregou uma profecia falsa para Jonas. A teologia tradicional nos deixa com esse tipo de problema, de ter que optar entre um Deus que falha ou um Deus que mente. Normalmente, os teólogos optam pelo Deus que mente. Eles vão dizer assim: a profecia de que daqui 40 dias a cidade será destruída era apenas uma forma de Deus cumprir seu desígnio, de ele cumprir a sua vontade. Porque, na verdade, desde o princípio ele já sabia que a cidade não seria destruída. Veja, isso o teólogo tradicional vai dizer. Ele vai dizer que Deus já sabia que a cidade não seria destruída. Mas Deus opta por dizer justamente o contrário disso. Deus opta por dizer que a cidade vai ser destruída para cumprir os seus desígnios. Então, nesse caso, Deus ele enxerga o futuro perfeitamente, só que ele mente. Ele mente para poder atingir os seus desígnios. Mas veja só o problema com essa resposta tradicional. Veja, quando Deus lá na eternidade abre os olhos e enxerga o futuro adiante, vamos lembrar, ele enxerga a cidade de Nínive não sendo destruída e ele já enxerga isso como um fato concreto. Ou seja, desde a eternidade, a cidade de Nínive não seria destruída, em hipótese alguma. Por que então Deus precisa mentir para ele conseguir algo que ele já conseguiu? Veja, o futuro para Deus é um fato concreto. Isso é o que diz a teologia tradicional. Quando Deus na eternidade olha o futuro, ele vê a cidade de Nínive não sendo destruída. Isso para ele já está dado. Isso já é certo. Não existe chance alguma de que aconteça ao contrário. A cidade de Nínive não seria destruída em hipótese alguma. Isso era um fato para Deus. Por que então ele precisa mentir para atingir um fim que já foi atingido? Essa é uma pergunta que fica, de certa forma, sem resposta dentro da teologia tradicional. Nenhum de nós quer acreditar em um Deus que mente, e muito menos um Deus que mente supostamente para atingir um fim que já foi atingido. Então seria uma mentira ainda completamente desnecessária, vamos dizer dessa forma. Uma outra história semelhante está em 1 Samuel 2, verso 30. Ali diz assim: portanto, diz o Senhor Deus de Israel, na verdade, tinha falado eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém, agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei. Porém, os que me desprezam serão desprezados. Nesse verso, o que Deus está dizendo? Ele está falando ao sacerdote Eli, dizendo o seguinte: eu tinha falado que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Deus está dizendo, eu já havia profetizado a respeito do futuro, de que você, Eli, meu sacerdote, teria a descendência adiante, seguindo o sacerdócio perpetuamente. Então,
Deus já havia profetizado que os descendentes de Eli seriam sacerdotes perpetuamente. Isso já estava, Deus já havia revelado isso a respeito de Eli e dos seus filhos e dos seus netos. Ele já tinha revelado. Porém, o que acontece? Um pouco mais adiante no capítulo, nós vemos que os filhos de Eli morreram e não deixaram filhos. Ou seja, o sacerdócio de Eli morreu, desapareceu. Como o próprio verso já dizia. Quando Deus disse que longe de mim tal coisa. Por quê? Os filhos de Eli eram idólatras e Deus simplesmente desiste de seguir adiante com os sacerdotes, com o sacerdócio da linhagem de Eli. Veja só, o problema surge novamente. Deus já havia profetizado que os filhos, os netos, os bisnetos de Eli seriam sacerdotes. Se nós vamos enxergar essa profecia de acordo com a teologia tradicional, como que nós entendemos? Nós entendemos que Deus, desde o princípio, já havia olhado o futuro e havia enxergado os herdeiros de Eli por muitas e muitas gerações sendo sacerdotes. E Deus já havia enxergado isso como um fato concreto. Isso já estava dado para Deus. Isso já era uma realidade para Deus. Porém, o que acontece? Os filhos de Eli morrem e não ficam descendentes. Temos de novo o mesmo impasse. O que foi que Deus enxergou desde o princípio? Se Deus enxergou desde o princípio os filhos e os netos de Eli sendo sacerdotes, ele enxergou errado. A onisciência de Deus falhou. Por quê? Porque isso não acontece. Agora, se Deus enxerga desde o princípio os filhos de Eli morrendo e não deixando herdeiros, então nesse caso a profecia que ele havia dado para o profeta, a profecia que ele havia dado para o sacerdote Eli era uma profecia falsa. Era uma profecia que informava errado a respeito do futuro. Por quê? Porque a profecia dizia que os filhos, os netos, os bisnetos seriam sacerdotes para sempre. Isso não acontece. De novo, nós ficamos com um problema. Ou nós temos que acreditar em um Deus cuja onisciência falha, ou nós temos que acreditar em um Deus cuja onisciência funciona, mas um Deus que mente. Por quê? Porque ele apresenta um fato falso. Por quê? Ele já sabe que os filhos... Veja, desde o princípio, Deus já sabe que os filhos de Eli vão morrer e não vão deixar filhos. Isso é o que a teologia tradicional diz. Então, desde o começo, Deus já sabe disso. Certo? O que acontece? Deus vai e diz para o sacerdote Eli que os filhos e os bisnetos e os tataranetos dele serão sacerdotes para sempre. Deus diz isso a Eli. Então, como é possível ele dizer isso a Eli se desde o princípio ele já enxergou que os filhos de Eli morreriam sem deixar herdeiros? Então a promessa de Deus, a profecia que Deus apresenta para Eli nesse caso é falsa, é uma mentira, é um engano. Agora esse caso, ele é um pouco mais bizarro do que o anterior. Por quê? Nesse caso, o teólogo da teologia tradicional vai dizer o quê? Não, Deus desde o princípio sabia que os filhos de Eli morreriam sem deixar herdeiros. O que ele disse para o sacerdote Eli, que era uma mentira, era apenas uma forma de Deus cumprir os seus desígnios. De novo, vai ser dada a mesma resposta. Só que nesse caso, é um pouco difícil de entender a lógica. Por quê? O que está sendo dito aqui? Deus afirmar para Eli que os descendentes dele seriam sacerdotes para sempre, era uma mentira, mas uma forma de Deus atingir o seu desígnio, que era matar os filhos de Eli, sem que eles deixassem herdeiros. Então,
Como que se dá isso? Deus ele apresenta a Eli a perspectiva de eternamente, né, seus descendentes serem sacerdotes, quando na verdade o desígnio de Deus é que os filhos de Eli vão morrer sem deixar filhos. Como se dá isso? É difícil de entender. No caso de Jonas, em que Deus diz a Jonas que a cidade será destruída como uma forma de levar o povo de Nínive ao arrependimento, até faz um pouco mais de sentido, embora seja difícil de aceitar. Mas no caso da profecia do sacerdócio de Eli, não faz sentido algum. E tem um detalhe sórdido ainda, que é o seguinte: o teólogo está afirmando, com todas as palavras, que o desígnio de Deus é os seus sacerdotes morrerem na mão de uma nação pagã. E ainda a história é um pouco pior do que isso, porque a arca é perdida nessa batalha. Então o teólogo está dizendo que o desígnio de Deus é que acontecesse justamente isso. O desígnio de Deus era, desde a eternidade, matar os filhos de Eli naquela ocasião e que não ficassem herdeiros dos filhos de Eli. O teólogo desesperado vai responder: de forma alguma. Claro que não, não era o desígnio de Deus que acontecesse isso com os filhos de Eli. Mas toda vez que um argumento é dado, a situação piora. Por quê? Então vamos lá. O que a teologia tradicional vai dizer? Deus sabia desde o princípio que os filhos de Eli morreriam. Ele diz para Eli que isso não vai acontecer. Enfim, não dá para entender por quê. Mas a resposta é não, isso é uma forma de atingir um objetivo. Mas veja, Deus, ele desde a eternidade, ele abre os olhos, ele vê os filhos de Eli morrendo na mão de uma nação pagã. O teólogo vai dizer: não era a vontade de Deus que isso acontecesse. Tudo bem, mas quando Deus olha o futuro, isso já aconteceu. Ou seja, Deus não tem nem uma fração de segundo para poder mudar essa situação. Então, veja, se era a vontade de Deus que os filhos de Eli não morressem do jeito que morreram, Deus simplesmente teve que aceitar os fatos, porque quando ele olha o futuro, desde a eternidade, ele já vê os filhos de Eli mortos, e não há nada que ele possa fazer a respeito. Então, nesse caso, Deus não possui nenhuma onipotência, porque se Deus enxerga o futuro como um fato concreto, desde a eternidade Deus já olhou os filhos de Eli mortos. E embora para ele fosse algo triste, infelizmente ele não poderia ter feito nada, porque aquilo já tinha acontecido. No momento em que ele toma conhecimento daquilo, não há mais nada para ser feito. Então, qualquer que seja a resposta da teologia tradicional para essa profecia dada ao sacerdote Eli, não dá certo. Nenhuma resposta vai ser satisfatória e todas elas vão cair em algum tipo de acusação contra Deus, quer seja em termos de erro, quer seja em termos de mentira, ou ainda uma incapacidade de poder mudar os fatos. Um último caso para ilustrar, não vamos repetir todo o argumento, mas está em 2 Reis 20, verso 1. Vamos lembrar rapidamente. Deus diz ao rei Ezequias que ele morrerá em breve. O rei Ezequias então fica triste, pede a Deus que alguma coisa seja feita, Deus muda de ideia e o rei Ezequias vive mais 15 anos. Quando Deus revela um futuro, quer seja próximo ou distante, isso não é uma profecia? Então Deus ele apresenta uma profecia para o rei Ezequias. E o que acontece? O rei Ezequias vive mais 15 anos. Todas as perguntas podem ser repetidas. O que é que Deus enxergou desde o princípio? Ele enxergou o rei Ezequias morrendo em breve ou vivendo mais 15 anos? E aqueles mesmos dilemas que nós já apresentamos aqui voltam à tona.
caímos na mesma situação de ter que escolher entre um Deus que tem uma onisciência que falha ou um Deus que simplesmente mente e não sabemos exatamente por qual motivo ele o faz. Por fim, um último texto é Jeremias 18, 7 a 10. Aqui não é uma história. Aqui é simplesmente Deus afirmando com todas as palavras que nem sempre uma profecia é um fato concreto. Aqui Deus está dizendo nestes versos que, ainda que uma profecia seja dada contra uma nação, ou seja, se uma profecia, por exemplo, já revelar que uma nação será destruída ou castigada, ainda assim, se aquela nação se arrepender, aquela profecia não ocorrerá. Então o próprio Deus está dizendo que uma profecia não é uma apresentação de um fato concreto. Porque, ainda que uma profecia seja dada, aquilo poderá não ocorrer. Veja, isso por si só já é uma forma de dizer que a interpretação tradicional a respeito das profecias, de que são revelações de fatos concretos que Deus já experimentou como reais, não se sustenta. O próprio Deus está dizendo que não há como entender a profecia dessa forma. Há uma lista enorme de textos da Bíblia que trazem a mesma situação. Trazem situações que mostram que não há como enxergar as profecias sob esse ponto de vista da teologia tradicional. São muitos versos e nós tomaríamos muito tempo aqui apresentando mais e mais textos da Bíblia, mas eu acho que esses textos já foram suficientes para mostrar o ponto de onde a perspectiva tradicional falha no entendimento a respeito das profecias. As profecias aqui apresentadas nestes versos são profecias que podemos chamar de condicionais. E elas colocam em dúvida a própria ideia de que o futuro é algo fixo. E colocam em dúvida a ideia de que as profecias são revelações de fatos concretos de um futuro que Deus já experimentou. É por isso que existe a necessidade de apresentar uma nova abordagem, uma outra perspectiva, para entender esse assunto que é tão importante, o assunto da profecia que é tão importante, tão relevante dentro da Bíblia. Esse vídeo serviu apenas para mostrar, eu espero, que a teologia tradicional tem dificuldades sérias, sim, para lidar com o assunto profecia. No próximo vídeo, qual é a ideia? É mostrar como que as profecias na Bíblia podem ser compreendidas de um outro ponto de vista, do ponto de vista da abertura de Deus, considerando tanto as profecias condicionais, essas que nós apresentamos aqui, como profecias incondicionais também. Se você tem interesse neste assunto sobre profecias, você vai gostar bastante da proposta que a abertura de Deus tem a respeito delas. Muito obrigado pela atenção e siga acompanhando.